O advogado do edifício Liberdade contestou hoje uma informação divulgada pela empresa que fazia obras no 9º andar do prédio. Segundo ele, o condomínio nunca autorizou a reforma. Veja a reportagem de Mônica Teixeira. As primeiras imagens de como era o edifício Liberdade por dentro foram analisadas por especialistas do Clube de Engenharia do Brasil. Os engenheiros conseguiram identificar algumas estruturas de sustentação do prédio. Mostra a existência de uma coluna aqui, com um possível viga aqui. E aqui na frente, na fachada, também tem um pilar. Se você chegar a figura um pouco mais para lá, você vai notar outra vez o pilar aqui, a viga grande e o pilar do outro lado. Né, e a varanda lá na frente. Não se vê, nessas imagens todas, não se viu nenhum pilar central. Eles fazem parte de uma comissão criada para apurar as causas do desmoronamento. A hipótese mais provável, segundo estes engenheiros, é que algum pilar tenha sido atingido. Até mesmo pela abertura de um buraco para a passagem de fios ou dutos. Isso provoca um aumento na própria carga do pilar, dos esforços no pilar, né? A carga é a mesma, mas a seção resistente é menor e isso pode provocar uma diminuição da capacidade portante do pilar e pode provocar o esmagamento, que é, vamos dizer assim, a característica desse tipo de desmoronamento, né? Um desmoronamento por uma ruptura brusca. A comparação com fotos da década de 50 mostra que o prédio não tinha mais o formato original. Repare que a parte superior foi ampliada. Mas os especialistas acreditam que reformas antigas ou a abertura de janelas não têm nenhuma relação com o acidente. Para eles, a causa foi recente. Segundo a Defesa Civil do Rio, a obra que a empresa TO fazia no 9º andar pode ter influenciado no desmoronamento. As intervenções não poderiam ser realizadas sem o engenheiro responsável, alertam os especialistas. E a planta nunca deveria ter sido desenhada por uma funcionária da empresa formada em administração, como um dos sócios da TO afirmou ontem. A nossa gerente ela também sabe fazer a planta, era só copiar a planta. Ao longo das obras ela foi aprendendo, mas ela não tinha nenhuma responsabilidade técnica de avaliar nada. Eu acho que essa pessoa pode não ter agido de má fé, mas ela está com um exercício legal da profissão, porque isso deveria estar sendo feito por um engenheiro. Na entrevista coletiva, o sócio da TO também alegou que a reforma do andar tinha sido autorizada pelo síndico. Nós fomos ao síndico, dizemos a obra só vai começar daqui a 15 dias porque a gente não vai poder dar o laudo. Pode começar, daqui a 15 dias você me dá um laudo. Exatamente assim. Hoje, a declaração do sócio da TO foi contestada pelo advogado do condomínio. Segundo ele, o síndico exigiu que a empresa apresentasse um projeto da reforma e a chamada ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, um documento em que o engenheiro se responsabiliza pela obra, o que não foi feito. O síndico não autorizou obra nenhuma. O síndico foi solicitar a comprovação de que estavam esses documentos normais. Ele não autorizou. Eles é que fizeram, iniciaram a reforma. Sem autorização do síndico? Sem autorização. A empresa TO voltou a afirmar por nota que a reforma do 9º andar foi autorizada pelo síndico. O Conselho Regional de Engenharia informou hoje que vai convocar o engenheiro Paulo Sérgio Brasil para dar esclarecimento sobre os serviços prestados por ele à empresa TO. Paulo Sérgio Brasil afirmou que produziu apenas um laudo sobre o peso de sacos de cimento acumulados no 3º andar, onde a TO já havia feito reforma. Segundo o engenheiro, o laudo atestava que a presença dos sacos não oferecia riscos à estrutura do prédio. Ele esclareceu ainda que não se manifestou sobre a possível derrubada de paredes ou outras intervenções que pudessem afetar o edifício. Quanto ao laudo da obra do 9º andar, Paulo Sérgio Brasil disse que não aceitou o serviço nem chegou a fazer um estudo do local.